Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Ferrari e hoje nós vamos falar sobre pós-treino. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, assim como você está tendo acesso a esse conteúdo. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal para que ele possa continuar crescendo. Então chega de enrolação. No vídeo passado nós falamos sobre pré-treino, hoje nós vamos falar sobre pós-treino. O que mais me perguntam quando eu falo de pós-treino é: Ferrari, posso suplementar? Posso já fazer uma refeição? Não dá tempo para eu fazer refeição, posso só suplementar? Não tem problema nenhum, eu costumo dizer que tanto faz, desde que você escolha os alimentos corretos. Você pode escolher os alimentos corretos, que eu vou falar no decorrer desse vídeo, para montar uma refeição adequada pós-treino, ou você pode fazer em formato de suplemento também, que é mais fácil, bem mais prático para você fazer, dependendo se você está na rua, se vai fazer imediatamente na academia. Todas essas dúvidas eu vou tirar no decorrer desse vídeo. Mas tanto faz se você vai fazer uma refeição ou uma suplementação. O importante é você escolher os macronutrientes adequados para esse momento. Qual que é o papel do pós-treino? Quando a gente treina, a gente sofre uma série de alterações metabólicas. Então, o nosso corpo está acelerado depois do treino, ele está mais propício a absorver, a receber e absorver os nutrientes que a gente colocar para dentro nesse momento. É a janela que a gente fala. E muita gente falava que ela durava 30 minutos e tudo mais. Hoje em dia já meio que caiu por terra isso, mas existe sim um período pós-treino que o nosso corpo está mais propício a absorver os macronutrientes, no caso, que a gente colocar para ele nesse momento. Então, o papel do pós-treino, considerando isso, seria repor o glicogênio muscular que a gente gastou no nosso treino. A gente gastou o glicogênio, que é a nossa fonte de energia durante o treino, repor esse glicogênio e ajudar o nosso corpo a melhorar o anabolismo pós-treino, dando, por exemplo, uma fonte de proteína que vai ser quebrada em aminoácidos, e esses aminoácidos são os tijolinhos para a gente construir a nossa massa magra. Então, o papel do pós-treino seria basicamente esse: repor o glicogênio e ajudar na construção da massa magra. Eu vou dar experiências próprias que eu faço para mim e para alguns alunos do acompanhamento, quando eu acho que dá para encaixar essa estratégia pós-treino. Então, alguns alunos do acompanhamento diário já fazem essa estratégia também. O que eu gosto de fazer no pós-treino é colocar um carboidrato simples e uma proteína de fácil digestão, de rápida absorção, porque é uma digestão mais rápida. O corpo ele consegue quebrar mais rapidamente, absorver melhor esses macronutrientes e cumprir o papel que melhorar o anabolismo pós-treino. Por isso que eu escolhi esse tipo de alimento. E o carboidrato simples, nesse caso, ele vai aumentar a glicemia no meu sangue e dessa forma a insulina vai aumentar também. Essa insulina alta vai melhorar a permeabilidade das minhas células, porque a gente vai conseguir utilizar a insulina para facilitar o transporte dos nutrientes para dentro das células. Esse é o papel da insulina. Nesse caso, uma insulina mais alta vai ajudar a nossa célula a ter essa permeabilidade melhor. E além disso, a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, é um hormônio que constrói alguma coisa, diferente do cortisol, que é um hormônio catabólico, que destrói alguma coisa. Falando grosso modo, falando de uma forma bem simples aqui para você. Então, a insulina, por ser um hormônio anabólico, quando a gente aumenta essa insulina, a gente automaticamente para o catabolismo do treino. O treino ele é naturalmente catabólico, a gente está destruindo fibras musculares ali. Então essa insulina mais alta ela vai parar esse catabolismo do treino e vai ajudar você a anabolizar o pós-treino. Diferente, por exemplo, como eu falei do cortisol, que é um hormônio catabólico. Se você está com o cortisol alto o tempo inteiro, você tem muita dificuldade de construir massa magra. O que eu evito comer pós-treino são carboidratos mais complexos e também gordura, porque tem uma digestão mais demorada, uma digestão mais lenta, e não é tão interessante fazer uma digestão tão lenta nesse pós-treino, justamente para a gente aproveitar essa janela que existe. Tá, Ferrari, mas existe mesmo essa janela? Diziam que até meia hora você precisa comer até meia hora. Não é bem assim. A gente já tem estudos dizendo que não existe essa janela tão precisa assim de meia hora. Até uma hora e pouquinho depois do treino, você pode continuar comendo, que vai ser considerado um pós-treino também dessa estratégia que eu acabei de passar. Ferrari, mas se eu comer antes tem algum problema? Se eu tiver na academia e quiser comer imediatamente após a academia, eu posso? Você não precisa, mas você pode também. Então, quer levar lá uma marmitinha para comer pós-treino? Não tem problema nenhum. Ferrari, se eu passar essa hora e pouco, tem algum problema? Também não. O corpo ele vai absorver essa refeição, transformar, seja aminoácido, glicogênio, vai ajudar no anabolismo, vai ajudar na sua construção de massa magra, vai ajudar no seu emagrecimento também. Então, não tem grandes prejuízos de você comer após essa uma hora e pouco. E você só não vai potencializar os recursos, você não vai utilizar todos os recursos que você tem à disposição, se alimentando nessa janela, caso você coma depois, mas também não vai te prejudicar imensamente assim. Também você não vai precisar utilizar necessariamente um carboidrato simples, uma proteína de rápida absorção, porque você já passou desse período de pós-treino. Então você pode fazer uma refeição normal com o carboidrato que você quiser, a proteína que você quiser, até mesmo uma fonte de gordura. Aí não vai ter prejuízo nenhum se você comer depois dessa hora e pouco. Aí faz uma refeição normal, obviamente que devidamente calculada. O ideal no pós-treino, se você for utilizar essa estratégia que eu tô passando aqui, seria você usar um carboidrato e uma proteína.
Sim, mas muita gente fala, Ferrari, eu posso levar só uma dose de whey para tomar na academia e depois eu chego em casa e faço a minha refeição? Até pode, você vai usar uma proteína de rápida absorção, o corpo vai pegar essa proteína, quebrar esse aminoácido, ajudar no anabolismo pós-treino, tranquilo. Você vai aumentar a sua insulina, quando a gente toma whey protein, a gente aumenta essa insulina, a gente mexe com a nossa insulina, diferente do que os low carbs defendem. A gente só não aumenta a glicemia no sangue, mas a insulina, ela é mexida assim com a ingestão de proteína. Então você vai ter todos esses benefícios parcialmente, só que sem o carboidrato você não vai repor os seus estoques de glicogênio, porque o glicogênio a gente só obtém do carboidrato. O nosso corpo, ele, ao comer o carboidrato, o corpo pega o carboidrato, transforma em glicogênio, estoca no fígado, no músculo, entre outros processos metabólicos. Mas se você tomar só whey, você vai ter parcialmente o anabolismo e tudo mais, mas não vai repor os seus estoques de glicogênio. Por isso que eu acho interessante você colocar uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Mas se você não conseguir, for só tomar whey, depois você faz a sua refeição para o corpo transformar em glicogênio, e aí você consegue estocar com as outras refeições do seu dia a dia. E quais são os alimentos que eu costumo utilizar nesse pós-treino? Bom, eu sou uma formiga, eu adoro comer doce. Então o que eu uso pós-treino? Eu uso banana, às vezes doce de leite, às vezes cereal, até mesmo um chocolate. Por quê? Porque são carboidratos simples, são carboidratos açucarados. Então eu vou usar isso já para trazer um alívio na minha dieta. Pô, tô comendo doce todos os dias, tô tranquilo. Vai me trazer aquele alívio de estar comendo algum doce, alguma coisa, e vai fazer esse mecanismo da elevação da glicemia, da insulina, para ajudar no transporte dos nutrientes. E coloco um whey protein, que complementa o doce, e também uma proteína de rápida absorção. Então aproveita essa refeição para fazer uma refeição doce. E assim eu trago um alívio mental para minha dieta. Mas nada impede de você comer, por exemplo, um arroz, um macarrão com algum franguinho desfiado para facilitar a digestão. Não tem nenhum prejuízo você fazer esse tipo de refeição. Mas eu gosto de deixar pela praticidade e pelo gosto também uma refeição mais doce, uma refeição mais gostosinha, para que eu possa levar minha dieta tranquilamente. E aí, depois de 1 hora que eu faço essa refeição pós-treino, nossa, depois de 1 hora você comeu isso? Sim, mas eu vou usar um carboidrato simples, como doce de leite, por exemplo, mas a quantidade é muito pequena, porque eles já têm uma densidade calórica muito grande. Então, obviamente que esse pós-treino ele é calculado, eu não vou sair comendo doce de leite que nem um louco. São 40 gramas de doce de leite, como se fosse uma colher bem cheia de doce de leite, e o whey protein é uma quantidade muito pequena, não traz volume alimentar, mas a caloria é alta, por isso que tem que ser controlado. Então, dali 1 hora, 1h30, eu já vou estar com fome de novo. Aí sim eu faço todas as refeições normais até o final do meu dia. Aí eu uso uma fonte de carboidrato, uma de proteína, uma de gordura, pode ser carboidrato simples, complexo, coloco legumes, coloco salada com legumes, principalmente que tem as fibras que atrasam a digestão, então eu coloco nas próximas refeições, porque eu não quero uma digestão tão rápida. Então depois de 1 hora, 1h30 ali, eu já tô sentindo fome de novo e eu faço as refeições normais. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, assim como você está tendo. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal para que ele possa continuar crescendo. Foi um prazer trazer esse vídeo para vocês. Até o próximo. Um grande abraço.